Boa noite, doutor. Pessoal, queria dar os parabéns a todos que estão aqui. Um dia difícil, Copa, chuva e frio, mas nós estamos aqui firme e forte no Café da Pecuária, então é importante para a gente reunir, trocar experiências e, como a gente sempre faz, agradecer os apoiadores do Café da Pecuária, né? São aquelas empresas que fazem com que o Café da Pecuária aconteça. A João Menezes Associado, a Soesp, a Coima, a Premix, Cicobi Credivale, Raposo Pneus, Raça Forte, Liane Veículos, De Carvalho John Deere, Boitel Chaparral, Leilosul, Fertipar Bandeirantes, Datamars, né, que fabrica o eletrificador Speedrite, tem brinco, tem seringa, tem balança, tem um monte de produto, né? A Bolos da D e o GPB. E também já falei da Coima, né? Então, esses são os apoiadores do Café da Pecuária. Hoje, o nosso assunto vai ser suplemento mineral adensado. Por que a gente resolveu falar sobre suplemento mineral adensado? É uma tecnologia que está disponível, muitas pessoas ainda não conhecem, mas ela é uma forma estratégica de você fornecer suplemento mineral para o gado, com todas as tecnologias hoje que estão aí disponíveis para melhorar o funcionamento do rumen, e que num suplemento mineral convencional, às vezes a gente não consegue, né? Até é interessante, tem gente que pensa que o suplemento mineral adensado é aquele que ele tem mais mineral por quilo de produto, e na verdade não é isso. Ele é um suplemento mineral que o principal objetivo é a gente conseguir fazer com que o animal tenha uma maior constância nas idas ao coxo e o consumo seja o mais regular possível. E para que isso aconteça, a gente adiciona a esse suplemento mineral alguns ingredientes para tornar o alimento mais agradável para o animal, e o animal vai mais vezes ao coxo, colocando milho, farelo. E como o animal consome melhor esse suplemento, é possível colocar aqueles aditivos de uso contínuo no suplemento mineral. E esses aditivos vão modular a fermentação ruminal e o animal vai melhorar o desempenho, sem mudar a estrutura logística e de trabalho da propriedade, porque o suplemento mineral adensado, o animal come pouca coisa mais que o suplemento mineral convencional, então você melhora o aporte de nutrientes e resultado no animal sem mudar a estrutura da propriedade. Então é uma tecnologia muito interessante que as empresas de suplementação estão adotando, né? E é importante. Então, como que nós vamos conduzir a conversa, né? Primeiro nós vamos falar um pouquinho aqui de uma fazenda convencional, né? A gente sempre fala da propriedade do São Geraldo, né? A fazenda Santa Bárbara. E ele tem 2 filhos, o Alfredo e o Sérgio, que são pessoas que têm um estilo de gestão diferente, né? O Sérgio tem até um consultor, o seu Carlos, que trabalha com ele. E um problema que que a gente vai conversar bastante hoje aí aqui, que o produtor que não tem controle de consumo de sal, ele não anota, não faz levantamento do que está sendo consumido na propriedade, não mede desempenho animal, às vezes ele acaba não observando isso, que é o consumo de sal errático com um mineral convencional. Então, do ponto de vista de fornecimento de mineral, a gente tem tido bons resultados,
porém não o potencial que aquela pastagem tem para que o animal desempenhe. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, qual é a tecnologia que nós vamos falar? Sobre o suplemento mineral adensado. Qual é a ideia? A ideia é você fazer que aquelas bactérias, protozoários, micro-organismos que estão lá no rumen trabalhem de uma forma mais eficiente e que o animal desempenhe melhor. Para isso eu vou pôr aditivos, pode ser monenzina, salinomicina, lazalocida, narazina, são os ionóforos, né? Vou pôr um pouco de ureia, vou ter uma preocupação maior com formulação, manejo para implantar isso na fazenda, porque principalmente quando a gente trabalha com ureia, né? E aproveitar essa tecnologia por uma outra tecnologia que está disponível hoje no mercado, que são os minerais orgânicos que são melhoradores de desempenho, em especial ao cromo, né? Que até ajuda um pouco diminuir problema de sodomia, estresse animal. Então às vezes você faz uma desmama, então transporta o animal, então o cromo ele tem um papel muito importante nisso. E vamos ver lá no final se essa tecnologia realmente consegue melhorar o desempenho da minha propriedade, eu melhoro o ganho de peso, como que isso fica, né? E a gente vai fazer essa experiência aí na fazenda do seu Geraldo, que é um pecuarista tradicional, que tem 2 filhos, o Alfredo, que sempre trabalhou com ele, faz as coisas do mesmo jeito que o seu Geraldo, copia o que o pai faz, e o Sérgio, que tinha saído da propriedade, montou um negócio imobiliário, foi na cidade, em outra cidade, foi muito bem sucedido, e quando a mãe do Sérgio e do Alfredo morreu, a esposa do seu Geraldo, a dona Leonília faleceu, o seu Geraldo pegou a parte que era da esposa, dividiu para os filhos, e cada filho foi tocar a parte dele com o seu sistema de gestão. E o seu Geraldo ficou só observando como que ia ser o desempenho dos filhos. E as 2 propriedades, quando foram herdadas, usava sal mineral convencional, né? Os animais comiam de 60 a 120 gramas por dia, 60 gramas mais recria, engorda, e 120 gramas mais as vacas, né? E nessa tecnologia do suplemento mineral convencional, o principal veículo para conduzir o animal até o coxo, para ele ingerir, é o NaCl, é o sal branco, né? Então o animal come porque ele tem necessidade de sal, mas nem sempre ele come rotineiramente. E aí o que aconteceu? Os minerais chegavam de forma irregular, um dia muito, outro dia pouco. Quem tem peão ruim sabe como é que é, né? Às vezes você vai lá no pasto, aí o coxo está seco, aí você pega e põe sal lá, o gado vem e come desesperado. Por quê? Porque faltou a mineralização. Mas mesmo que não falte mineral, às vezes o consumo não é regular. E quando você coloca um aditivo, hoje é muito comum, a gente compra o sal mineral aditivado, que ele já vem com um aditivo melhorador de desempenho. Mas às vezes o desempenho não é aquilo que a gente esperava, porque o consumo não é adequado. Eu vou mostrar para vocês um trabalho aqui, que o cara mediu isso, e ele viu que esses aditivos, quando o consumo é errático, é um consumo que um dia come, outro dia não, o efeito pode ser nulo. Então você está aumentando o custo da suplementação e às vezes não está tendo o resultado que você espera. Mas o principal problema que o sal adensado veio para resolver é o seguinte, é o consumo irregular de suplemento mineral. Esse trabalho aqui, o cara observou que somente 22% dos bezerros tinha acesso ao sal num período de 6 dias. Então tinha animal que nem ia no coxo. Nesse outro experimento aqui, o pessoal observou
o consumo individual dos animais e variou de 0 a 194 gramas, ou seja, tinha animal que não estava comendo nada e tinha animal que estava comendo 2, 3 vezes mais do que o que precisava. E nesse outro trabalho aqui, ele observou que o consumo tinha uma variação de 146%. Então tinha animal que estava comendo 60 e animal que estava comendo 150. Então isso é uma coisa que o suplemento mineral adensado veio para resolver. Quando você coloca um pouco de milho, um pouco de farelo, tem algumas empresas que usam algum palatabilizante, e isso faz com que o animal sinta necessidade de ir no coxo diariamente. Toda vez que ele vai beber água, ele vai lamber sal. Então, isso favorece um consumo mais regular do suplemento mineral. Então, o Sérgio contratou o seu Carlos chegou lá para ele e falou assim: Sérgio, a primeira coisa que a gente precisa fazer no meu método é o diagnóstico. Então é o método DMA, diagnóstico, metas, ações e ajustes, que ele faz para passar de uma situação A para uma situação B melhor. Qual que era a situação A atual? Ele tinha um consumo esporádico de sal. Ele não podia trabalhar com aditivos, ele não conseguia melhorar o desempenho. Por quê? Porque o consumo não era satisfatório. Então ele fez um diagnóstico, mediu o consumo, viu o padrão de visita dos animais no coxo, como é que estava o score, como é que era o desempenho. A partir desse diagnóstico, ele estabeleceu as metas. Qual era o ganho de peso médio esperado? Com o uso dos aditivos, a gente consegue um ganho a mais de em torno de 80 até 110, 120 gramas. Então, será que eu vou conseguir isso? Como é que eu faço para medir? Vocês vão ver que o suplemento mineral adensado aumenta o seu custo. Se você não mede o ganho, pode ser que aquele ganho que teve não paga os custos do maior custo de um suplemento mineral adensado. Isso é verdadeiro para proteinado, é verdadeiro para ração, é verdadeiro até para confinamento, né? Então a gente precisa medir o que eu estou gastando e o que o animal está ganhando para ver se paga. Então, qual foi as ações que o Carlos propôs para o Sérgio? Trocar o sal mineral comum por um suplemento mineral adensado, com uma formulação correta para cada estação, porque tem o adensado para verão e tem o adensado para seca. O adensado para seca tem mais proteína, ele tem um pouquinho mais de energia, porque você vai encontrar uma situação lá no campo pior em termos de qualidade. O adensado, ele não substitui o pasto, ele faz com que o animal melhore o aproveitamento daquilo que tem lá. Se o pasto é ruim, você tem que ter uma estratégia para que ele consiga melhorar aquilo lá. E você vai fazer os ajustes depois de monitorar o consumo para ver se está comendo o suficiente e pesagem, né? Para ver se os animais estão ganhando o peso necessário. Aí você vai fazer os ajustes para... Eu fiz uma programação do animal ganhar 500 gramas. Ele está ganhando 300, o que eu posso fazer para melhorar? Será que é só a formulação? Será que é o manejo do pasto? Qual que é a estratégia? Então, eu tenho que medir para eu conseguir fazer esses ajustes, né? Então, são as ações que eu tenho que fazer. Então, o que o Carlos observou lá na propriedade do Sérgio? O consumo era irregular. Então ele foi medir o consumo e viu que tinha dia que os animais comiam mais, tinha dia que os animais comiam menos. E quando você usa um aditivo, isso pode afetar o resultado. Então ele viu que o problema era o suplemento mineral que ele usava, um sal convencional, né? Que se ele colocasse algum aditivo, esse consumo irregular talvez não funcionasse. Como normalmente o aditivado dá melhor resposta no verão com
a recria, ele começou com uma fórmula para os minerais, para o gado na recria. Mas o suplemento mineral adensado pode ser usado para vaca, pode ser usado para boi de engorda. Tudo depende da estrutura que você tem na fazenda e o que você quer fazer. Não adianta você querer fazer um semi-confinamento se o seu peão não sabe bater ração, se não tem uma fábrica mínima estruturada. Às vezes, o suplemento mineral adensado pode resolver o seu problema. E quando ele começou a medir lá, ele viu que o negócio estava meio complicado, que o consumo era muito errático, muito variável. Então ele falou assim, não, eu acho que o adensado vai servir bem. Agora, isso aqui, ó, que o Carlos falou é a verdade, ó. No sal mineral convencional, às vezes, não é a falta do produto que não está dando resultado. Não é porque o peão não está colocando sal, é porque o gado não está comendo da forma regular a maneira que ele queria, que ele deveria. E o principal objetivo do suplemento mineral adensado é você conseguir uma fórmula que melhora a ida do gado no coxo. O gado sente vontade de comer o suplemento não só por causa do sal, mas porque ele gosta daquele suplemento mineral. Então ele aumenta o consumo. Por isso você tem que é um ajuste, né? Você tem que colocar mais ingredientes que façam ele ir mais no coxo, e ao mesmo tempo você também tem que colocar ingrediente que faça com que ele vá menos no coxo. Por exemplo, ureia é pouco palatável e o sal branco. Então você tem que fazer esse ajuste aí para que o animal. Então, qual que são as características do adensado? Ele não é um sal mais forte. A concentração dele é menor do que o de um sal mineral convencional. Por quê? Porque o gado come mais. Então, se o gado come mais, você não precisa, por exemplo, não preciso dar um sal 90 para a vaca. Posso dar um sal com menos porque a vaca vai comer 50 gramas a mais. Então, eu posso colocar menos macro mineral na fórmula que eu consigo atender o animal. Então a exigência de mineral é atendida com uma formulação menos concentrada, porque o animal vai consumir mais. E um problema do suplemento mineral adensado é que o aporte de nutrientes, proteína e energia é muito baixo. Então, se você tem um pasto muito rapado, uma condição em que a oferta de forragem é muito baixa, talvez você não vai ter uma resposta muito boa, porque o principal efeito dele é melhorar o aproveitamento daquela forragem que tem lá. Então, o que é, na verdade? Ele é um produto que adensa tecnologia. O que é isso? Você pega as diferentes tecnologias que tem disponível para melhorar a modelagem da digestão ruminal, da fermentação ruminal, e você coloca isso no suplemento para fazer com que o animal melhore a eficiência. Então o consumo vai ser maior, mas isso não é um problema, isso é um objetivo. Você quer que o animal coma mais para ele ir mais vezes no coxo para ingerir aquele suplemento com regularidade. Então aqui, fiz uma comparação dos três suplementos: um sal mineral comum, um mineral adensado e um sal proteinado. O consumo, olha como ele vai mudando. O consumo médio de um sal convencional é de 60 a 120 gramas, depende da categoria, né? Um boi gordo às vezes come até menos de 60 gramas. O mineral adensado vai comer de 120 a 150 gramas. E o proteinado, o energético, pode comer de 200 até 2.000 gramas, que é o proteinado de alto consumo, vai comer 1,2 kg, 1,5 kg, até 2 kg. Então,
proporcionalmente, o adensado ele come mais que o sal mineral convencional, mas come bem menos que um proteinado. Então, ele é ali, em termos de consumo e de aporte tecnológico, um intermediário dele. O consumo do sal mineral convencional, ele acaba sendo irregular, enquanto que o adensado, desde que bem formulado, ele vai ter um consumo diário regular, assim como o sal proteinado, também ele é balanceado para ter isso aí. E qual é a função? O suplemento mineral comum, ele vai fazer um aporte de minerais que não tem na forrageira. E ele vai complementar isso, o animal vai desempenhar mais, porque sempre o que limita é o que está faltando. Se está faltando suplemento minerais, ele vai desempenhar até aquele mineral ser o limitante. Depois, se eu suprir todos os minerais, o que pode limitar desempenho pode ser proteína, pode ser energia, né? E o que o suplemento mineral adensado faz? Ele fornece minerais, um pouquinho de proteína, a maior parte na forma de nitrogênio não proteico, ureia, um pouquinho de energia, principalmente milho, né, grãos aí. Essa proteína aqui pode ter um pouquinho de proteína verdadeira. A combinação ideal é que tenha 30% de proteína verdadeira e até 70% de proteína proteína degradável, que é a ureia, né? E o aditivo. Então, tudo isso aqui, ó, a energia, a proteína, o farelo, o milho que você coloca, é para que você tenha um consumo regular, para que o animal ingira o aditivo diariamente na quantidade preconizada pelo fabricante, que é onde você tem menor resultado. E o sal proteinado, ele vai atender às exigências de proteína e energia, além dos minerais que o animal precisa, só que o consumo é maior, né? Por que isso? O rumen é uma câmara de fermentação. Ela transforma, tem uma porção de, principalmente bactérias, né? Mas tem protozoário, tem levedura. Pego aquele alimento que cai no rumen e, através da fermentação, as bactérias transformam isso em ácidos graxos voláteis. Os principais são acetato, propionato e butirato. Esses ácidos graxos voláteis, eles são absorvidos pela mucosa do rumen e vão ser fonte de energia para o animal. Então, a principal fonte de energia para o animal são esses ácidos graxos voláteis. Então, quanto melhor for a fermentação, melhor a transformação daquele alimento em ácidos graxos voláteis, mais o animal consegue extrair energia e proteína daquele alimento e ele vai desempenhar melhor. O principal ácido graxo volátil é o acetato. O acetato ele é produzido principalmente pelas bactérias que degradam fibra. Então o animal está comendo capim, capim tem muita fibra, as bactérias que digerem fibra produzem esse acetato, que é uma fonte muito boa de energia para o animal. Porém, o propionato é uma fonte melhor. Quando o animal come milho, ele produz mais propionato do que acetato. E esse propionato é o precursor de glicose no fígado, que vai cair. Então é a melhor fonte de energia para o animal do ponto de vista de eficiência. Quando o animal produz acetato, ou a bactéria produz acetato, ela tem um subproduto que é o metano, que é uma perda de energia. Então, toda vez que você melhora a eficiência do rumen, da fermentação ruminal, que aumenta a proporção de propionato e diminui de acetato, você diminui metano
aumenta a eficiência energética e o animal desempenha melhor. Então, qual é o objetivo de você fornecer esses aditivos? Esses aditivos, normalmente, o que eles fazem no rumo? Eles selecionam aquelas bactérias gram-positivas que são mais produtoras de acetato e metano e favorece as que são maiores produtoras de propionato. Então, o que o animal faz? Com a mesma quantidade de alimento, ele produz mais energia e desempenha melhor. Além disso, a principal fonte de proteína para o animal é a proteína microbiana, que os micro-organismos do rumen começam a crescer, tem um efeito de lavagem do rumen, uma parte do alimento sai do rumen, quando chega no intestino o animal digere, como a nossa digestão, uma digestão química, essa proteína microbiana, que é a principal fonte de proteína de aminoácidos para o animal. Então, toda vez que você melhorar a eficiência da fermentação ruminal, tem um maior crescimento de bactérias e tem um maior aporte de bactérias chegando no intestino e melhorando o fornecimento de aminoácidos para o animal e melhorando o desempenho. Se isso não acontecer, forma amônia no rumen e é excretado através da urina na forma de ureia. Então, quando eu coloco um aditivo, o que esses aditivos normalmente fazem? Eles selecionam aquelas bactérias mais interessantes que diminuem a produção de metano, produzem menos metano ou não produzem metano, produzem mais propionato e aumentam o crescimento bacteriano. Então, qual é a segunda principal função de um adensado? A primeira é um consumo regular de mineral no coxo. A segunda é melhorar essa fermentação ruminal. E por isso que o suplemento aditivado, ele sempre tem que ter, o suplemento adensado tem que ter algum aditivo para melhorar isso. Então, eu quero melhorar a fermentação ruminal. A principal maneira de eu fazer isso é com o uso de ionóforos. O que são os ionóforos? Eles são antimicrobianos, têm uma atuação maior nas bactérias gram-positivas. Ele chama ionóforo porque ele muda a troca de íons na parede e fica descoordenado e as bactérias gram-positivas morrem. E aí, com isso, como ele tem uma ação seletiva, ele diminui as bactérias que produzem acetato e aumenta as que produzem propionato. Com isso, ele aumenta o aporte de energia para o animal. O ácido propionato tem uma densidade energética maior que o acetato. E com isso diminui a emissão de metano, melhorando a eficiência energética e acaba tendo um aumento de fluxo de proteína verdadeira para o intestino, então o animal acaba melhorando também o aporte de proteína. Então, esse é um resumo do que os ionóforos fazem no rumen. Só que, para ele ter esse efeito, ele tem que todos os dias estar lá presente. A mesma coisa que você está tomando um antibiótico, aí você fica 3 dias sem tomar e depois você começa de novo. Não vai fazer efeito. Então, ele tem que ter um consumo bem regular. E o resultado dos ionóforos já é uma coisa assim bem estudada, tem muito trabalho de pesquisa. Eu fiz um resumo aqui, achei um trabalho que o cara fez uma meta-análise. Olha os resultados que ele encontrou, de um monte de tipos de ionóforos, todos com ganhos aí de 80, 100 gramas. Esses trabalhos aqui que tem um ganho maior foi em confinamento, mas de uma maneira geral, todos os ionóforos têm resultado bem interessantes, melhorando o desempenho animal. Só que se você colocar no suplemento mineral convencional, o animal pode não ter o consumo necessário. Esse aqui foi um trabalho bem interessante, que o pessoal testou a narazina em pastagem. Só que eles fizeram o seguinte:
Num lote, eles colocavam o ionóforo todo dia. No outro lote, a cada 48 horas. E no outro lote, eles forneciam o ionóforo somente a cada 72 horas. E o que aconteceu? Quando ele forneceu o ionóforo a cada 24 horas, aumentou a produção de propionato, diminuiu a produção de acetato, a fermentação foi modulada como esperado e o animal desempenhou melhor porque tinha uma melhor fermentação ruminal. Quando ele deu a cada 48 horas, teve uma leve diminuição do acetato, mas o efeito já foi parcial. E quando foi a cada 72 horas, praticamente não teve diferença com testemunha. Então, se você for fornecer um suplemento mineral aditivado para os seus animais e eles não tiverem um consumo diário daquele suplemento, é a mesma coisa que você não fornecer, só que é mais caro. Um aditivado que tem uma salinomicina, uma monenzina, é mais caro. Então você está dando um alimento mais caro e não está tendo o resultado esperado porque não está tendo consumo. Então o aditivado resolve isso. Aí, já que você está melhorando a fermentação ruminal, por que não pôr um pouquinho de nitrogênio não proteico, que é a principal fonte de nitrogênio para as bactérias? A gente são os aminoácidos, mas para as bactérias é o nitrogênio não proteico, amônia. Então, quando você fornece um pouquinho de nitrogênio, o que acontece? As bactérias aproveitam esse nitrogênio, aumentam o crescimento, aumenta a população de bactérias, degradam mais alimento, produz mais energia e o animal desempenha melhor. A combinação ideal é em torno de 70% de proteína não degradável e 30% de proteína verdadeira. Então é uma combinação que dá mais resultado. Mas é sempre, já quando você vai dar um suplemento mineral adensado, você tem um pouco de nitrogênio, porque você está querendo melhorar a fermentação ruminal. E o nitrogênio é um combustível para as bactérias aumentarem o crescimento. O único cuidado que a gente tem que ter, sempre que a gente for fornecer um suplemento mineral com ureia, a gente tem que lembrar de fazer a adaptação. Começa 50% do suplemento mineral adensado, 50% do convencional, na segunda semana 70% do adensado, 30% do convencional e a partir da terceira semana já o suplemento mineral adensado. Quando que você tem mais resultado na suplementação com o mineral adensado? Principalmente no verão, nas águas. Por quê? Porque o que o adensado faz é melhorar o aproveitamento daquilo que está lá. E nas águas, o que tem lá de forragem é muito melhor do que o que tem lá no pasto na época da seca. Então, você vai pôr um aditivo, vai pôr nitrogênio não proteico, vai aumentar a proteína do suplemento, mas ele não tem o que degradar, não tem pasto, não vai ter o efeito desejado. Então, nas águas sempre é melhor. E tem vários experimentos, ganho de 80 a 110 gramas. Então, parece pouco, mas vai dar 0,7 a 1 arroba a mais por ano. É a diferença entre uma propriedade que está na média brasileira, que é em torno de 5 arroba por ano, e uma propriedade que produz 6 arrobas por ano, que já é uma coisa bem melhor, né? Então a recria é o animal que mais responde. Por quê? Porque é um animal novo e exigente. Mas essa resposta não é só para a cria, não. Na seca, você também tem resposta. A resposta é menor, em torno de 40, 50 gramas por cabeça dia, mas também tem resposta. E eu tenho que aumentar um pouco a quantidade de nitrogênio, porque o pasto
falta nitrogênio no pasto na época da seca, falta proteína, né? E o nitrogênio é uma boa fonte de proteína. Se eu ainda reforçar um pouco de vitamina, né? Ajuda, porque nessa época o pasto seco também tem pouca vitamina. E continuo com aditivo na época da seca, né? Melhorando o desempenho. Uma outra vantagem do suplemento mineral adensado é que se você estiver fornecendo um suplemento mineral adensado durante a seca e chegou aquele período da época das águas que começa a chover e dá o broto, o mineral adensado segura mais a diarreia, menos que o proteinado, mas mais que o sal mineral convencional. Então você consegue melhorar o desempenho. E como o animal está consumindo um suplemento que está melhorando a fermentação ruminal, está melhorando o aporte de nitrogênio, está fornecendo um pouquinho de energia. Quando começam as águas, há um aumento mais rápido das bactérias do rumen e o animal começa a ganhar peso no verão mais rapidamente. Então você tem vamos dizer assim, uma aceleração do ganho de peso no verão. Uma outra estratégia, já que eu estou fornecendo um suplemento mineral de melhor qualidade, é você incluir minerais orgânicos nesse suplemento mineral adensado. Os minerais inorgânicos, eles também funcionam bem, eles atendem às exigências do animal. Só que os minerais orgânicos ele têm maior biodisponibilidade e circulam na corrente sanguínea por mais tempo. Então o animal acaba melhorando o desempenho. Então quando você fornece um mineral orgânico, por o animal estar melhor suprido de microminerais, ele acaba melhorando o desempenho, melhora a conversão, melhora a deposição de gordura. E isso tudo sem afetar o consumo, o animal não come mais, ele melhora o desempenho porque ele aproveita melhor o alimento. Um outro micro-orgânico que é bem interessante ter no seu suplemento mineral adensado é o cromo orgânico, principalmente se o animal passar por algum estresse. Animal desmama, você trocou o animal de fazenda, o animal foi transportado, um confinamento, que o animal vai ter uma mudança brusca e o animal estressa. O cromo orgânico, ele diminui muito o problema de cortisol e estresse e febre, temperatura elevada dos animais. E a gente tem que usar o cromo orgânico porque ele tem uma melhor eficiência de absorção. A dose é bem baixa, ó, 2 miligramas por cabeça a dia, então é bem pouco. Mas olha só, nesse experimento aqui, ó, aumentou o ganho de carcaça 7,5 kg e até 2% no rendimento de carcaça, que é uma coisa muito difícil de ver na prática, né? Porque se chegar lá no frigorífico e falar, ó, meu boi aí tem que render bem porque está comendo cromo, quero ver que vai isso acontecer, né? E tem outras tecnologias, agora com esse negócio da Europa proibir o uso de antimicrobiano, aqueles eonófilos que eu mostrei para vocês não foram proibidos, mas há uma tendência de se proibir. Foi proibida a virginemicina. Então tem hoje a opção dos aditivos orgânicos, os aditivos naturais. Um dos casos, eu trouxe aqui como exemplo, é o fator P da Premix. Ele é um blend, uma mistura de probióticos, tem levedura, tem parede celular. A parede celular, ela funciona como um adsorvente. Então as micotoxinas, que até no pasto pode ter, essas paredes celular, ela funciona como adsorvente, ela absorve essas micotoxinas. Ela tem também lipídios funcionais, então esses que melhoram a fermentação ruminal. Também tem um efeito sobre as bactérias gram-positivas, diminuindo a produção
de acetato e aumentando de propionato, então o fator P consegue isso. E ele também tem minerais orgânicos e tamponantes, principalmente zinco e cromo. Então, já vem na fórmula do fator P. E essas algas aqui calcárias que são tem um efeito tamponante, principalmente quando em dietas de alto concentrado, né? E o pessoal da Premix fez um monte de trabalho e viram que tanto a nível de rumen, de fermentação ruminal, teve resposta positiva com o uso do fator P, quanto a nível de campo, em termos de desempenho animal, né? Então, teve uma redução de 17% do metano, aumentou a degradabilidade da forragem em 10%, se degradou mais, produziu mais gases, ácidos graxos voláteis, o animal teve um maior desempenho. E que foi o resultado que eles mediram. O ganho médio diário em pasto aumentou de 13% a 21%. E como não tem ionófilo, não é um antimicrobiano, é um produto que pode ser exportado essa carne sem problema, né? O sal adensado também melhora a reprodução. Então aqui uns resultados, de 8% a 12% de melhora na taxa de prenhez, diminui a retenção de placenta, principalmente se você usar selênio orgânico. Como a vaca fermenta mais e aproveita mais a energia do pasto, ela tem menos variação do score, ela chega na estação de monta com um score melhor e diminui problemas de retenção de placenta, de eventos clínicos que poderiam afetar. Tem alguns trabalhos aí muito positivo com uso de aditivos para vacas que você pode pôr no adensado, né? A Zoetis fez um experimento com o Taurotec. Ainda existe? O quê? Taurotec? Existe. Vende pouco porque é caro, mas existe, é um bom produto. Mas hoje os concorrentes são muito mais baratos. Mas olha o resultado com vaca, melhorou bastante a taxa de prenhez e melhorou o peso ao desmame daqueles lotes que estavam comendo o suplemento com aditivo. E também com mineral orgânico, tem trabalho também mostrando resultados, melhorou a prenhez e melhorou a sobrevivência embrionária. Então, quando você usa o suplemento mineral adensado, você tem a oportunidade de pôr todas essas novas tecnologias dentro do suplemento mineral. Aqui eu peguei um exemplo de uma formulação de um produto adensado para vocês entenderem como que ele é. 22% de proteína, fósforo 52 gramas, é um fósforo baixo, cálcio 94 gramas, então ele tem proteína, tem todos os macrominerais, tem um aditivo, no caso aqui eu usei o fator P, tem os micro-orgânicos, tem cromo orgânico e, no caso dessa formulação aí, eu coloquei também um pouquinho de gordura protegida e vitamina. A gordura protegida é uma forma de você aumentar a energia da dieta. Ela é muito mais adensada que o milho, né? Então, ela tem muito mais energia. É pouquinho, 5%, mas você está fornecendo para o animal uma quantidade a mais de energia. Então, o que precisa ser diferente? Ou o cara tem que pôr sal todo dia, ou tem que ser coxo coberto. Porque a grande ideia do suplemento mineral adensado é que o animal consuma diariamente aquele alimento, para não ter variação e que os aditivos funcionem de forma adequada.
Isso aqui serve para qualquer tipo de suplementação, né? Sempre próximo da água, isso favorece consumo e o que você quer no adensado é favorecer consumo. Não adianta nada você querer favorecer o consumo e falta coxo. Então tem que ter o espaçamento de coxo adequado, que é o mesmo do suplemento mineral, desde que você tenha coxo suficiente, né? E não deixar faltar. O animal não pode ficar mais de 24 horas sem suplemento mineral. Não é que não pode, é que se ele ficar, os aditivos vão perder o efeito. É como aquele exemplo que eu dei do antibiótico. Você está tomando um remédio para resolver um problema e você vai ficar vários dias sem tomar, ele vai perder o efeito. Então você tem que ter essa regularidade. A ideia do adensado é resolver esse problema de regularidade. E com isso, conferir os consumos, né? Então um animal de 300 quilos tem que comer em torno de 135 gramas, um animal de 500 quilos em torno de 225. Então você tem que... Como é que você sabe se está comendo a quantidade certa? Você tem que medir. Então uma propriedade que não mede consumo, pode ser que ele não tenha o resultado desejado. E pode ser usado para qualquer categoria. Algumas você vai ter mais resultado, outras menos. A categoria que mais tem resultado com adensado é a recria. Por quê? Porque é um animal exigente e que, tendo uma pastagem de boa qualidade, melhora muito o desempenho. E tem bastante trabalho mostrando resultado, mas também tem resultado com cria. Melhora a taxa de prenhez, melhora peso e desmama. Então é uma estratégia também interessante, inclusive para engorda, né? Aumenta propionato, melhora acabamento. Então toda vez que você dá um aditivo para um animal na engorda, ele vai depositar mais gordura e vai dar mais acabamento. Então isso é uma estratégia de adiantar a engorda, né? E vamos supor que você fala, não, então eu vou fazer o uso do adensado, que foi o caso aqui do Sérgio. O Sérgio falou assim, ó, eu quero usar o adensado, vou usar e começar na recria. Ele tinha que ter um ganho, medir o ganho anterior para ele saber se ele vai ter resultado. Quem não mede nada, não vai saber se aquela tecnologia funciona. Porque, em média, você vai conseguir 80 gramas por dia a mais de ganho de peso, só que vai ter um consumo de 15 a 20% a mais de suplemento mineral e não pode faltar nenhum dia. Como que ele vai fazer isso? Ele vai trocar o sal mineral convencional pelo adensado. Como o adensado tem ureia, tem que fazer adaptação, ou ter coxo coberto, ou fornecer todo dia, coxo perto da água, porque você quer que o animal coma bastante, e ter um controle do fornecimento para que não fique sem o suplemento mineral no coxo. Não pode faltar suplemento mais de 24 horas, porque senão perde efeito. Será que funcionaria? Então, o que é esperado quem adota essa tecnologia? Você vai ter uma melhora no ganho de peso, tanto nas águas quanto na seca. Ele vai ser maior nas águas e menor na seca, tanto para animais de cria quanto para animais de recria. Então, qual é a vantagem do adensado? Você vai passar a produzir uma arroba a mais, em média, na sua propriedade, por cabeça. Aí fiz uma conta. Será que se paga? Né? Porque toda tecnologia tem... o slide mais importante. Fernando, será que paga? É isso que a gente tem que ver, né? Normalmente, o consumo aumenta. E pior do que o consumo aumentar, é um suplemento mineral que ele é mais caro. Por quê? Porque ele tem toda uma tecnologia embutido nele. Aquele suplemento que eu mostrei para vocês custaria em torno de R$ 5,30 o quilo. E um sal mineral comum, dependendo da forma, é até mais barato que isso, né? Mas, em 60 dias, você teria um custo
de R$20 no suplemento mineral convencional e R$43 no suplemento mineral adensado. Então, você praticamente dobrou o seu custo de mineral na fazenda. Só que nesses 60 dias, se ele ganhar 80 gramas por dia, vai dar 4,8 kg, que eu arredondei para 5 quilos. Ele vai ganhar 5 quilos a mais. Numa arroba de 350, que não é a do Paraguai, né? Lá está 385, né? 390. Você vai ter uma receita adicional de R$60. Como você gastou R$22,50 a mais, praticamente um retorno de 3 para 1, 2,7 para 1 que você vai ter com o suplemento. Mas tem outras vantagens, né, indiretas. Esses ionóforos, o próprio fator P, eles têm algumas vantagens indiretas de melhor desempenho, melhor a sanidade. Então não é só isso que você consegue. Só uma parte. O Garcia está aqui participando da palestra, né? E a gente começou usando o mineral normal, 60 de fósforo, aí na propriedade que ele gerencia ali do doutor, ali em Casa Verde. Ele usava os 60, nós passamos para os 60 com 20A. Ele foi evoluindo. Aí eu como vendedor, falei, Garcia, preciso saber, fala o que está acontecendo na sua mudança. Você sempre usou mineral canela seca, hoje você está com 60 de fósforo com aminoácido, que é o 20A, que tem toda a parte básica do fator P. Ele falou, rapaz, eu estou assustado com o ganho. Ele estava mexendo na época com fêmeas, né? Depois nós fomos para uma outra evolução. Hoje nós engordamos tanto fêmea como macho com o PSAI. O PSAI é um 0,3 de consumo a pasto. Então, eu acredito ele como produtor e gerenciador de tudo isso aí, eu acho que ele está muito satisfeito no retorno que foi dado depois que ele colocou tecnologia dentro da propriedade do Dr. Henrique Liberal, né? Mais ou menos é isso, né, Garcia? É isso. A ideia é justamente isso. A tecnologia está aí disponível. E a gente usa. Agora, no caso do adensado, a grande vantagem é que não muda em nada a estrutura da propriedade. Você melhora o aporte de nutrientes, melhora o desempenho animal sem mudar a estrutura. Ah, vou gastar um pouquinho mais? Vou. Mas paga as contas? Se paga as contas, está tudo certo, né? Agora, quando que o produtor adota o adensado e não dá certo? Ele não faz uma boa adaptação, porque é um produto com ureia, às vezes morre animal, às vezes intoxica, não morre, mas o animal fica debilitado. O coxo não é coberto e não põe regularmente o suplemento. Então, se você pôr a cada 3 dias, por exemplo, choveu, o cara não vai pôr. Aí ficou 2, 3 dias sem pôr. Aí a hora começa de novo, tem que readaptar o animal à ureia, o ionóforo já não fez efeito, então é complicado. Tem que ser uma coisa muito regular. E você pôs milho no sal, pôs farelo no sal, às vezes põe um palatabilizante para o gado comer. Aí não vai fornecer de forma adequada. Então, a função do adensado é você fazer com que o animal vá no coxo todo dia. O cara não mede o consumo. Aí, se você não mede, como é que você vai saber se o consumo está com... Por exemplo, o cromo, ele tem que comer 2 miligramas por dia. Aí o animal está comendo metade. Como é que você sabe se o cromo vai ter efeito? E aquele produto que você colocou cromo orgânico é mais caro do que um produto que não tem cromo. Se você vai pôr uma tecnologia para ela não ter efeito, é melhor usar, como o Marcelo falou, canela seca, né? Às vezes a formulação, já tenho o produto aí, vou usar ele. Às vezes você está fornecendo um suplemento que tenha mais do que o animal precisa, o animal não vai desempenhar mais, ele vai jogar fora. Ou o contrário, às vezes o animal está precisando de um pouquinho mais de proteína na seca
e está faltando. Você está colocando aditivo, está colocando micro-orgânico, está colocando milho, está colocando tudo, mas está faltando proteína, que é o principal limitação na época da seca. Então, tem que estar formulado para cada época. Outra coisa, esperar que o suplemento vai compensar a falta de pasto. O que compensa a falta de pasto é silagem, feno, cana, suplemento mineral adensado. Volumoso, suplemento mineral adensado não vai fazer isso. E, pessoal, respeitar a recomendação do aditivo. Por exemplo, monenzina, você não pode usar sem adaptação. Então, você tem que sempre fazer a adaptação. A lazalocida, salinomicina, narazina pode ser usado sem adaptação. Mas esse tem produto que precisa. E usar a recomendação do fabricante. A salinomicina é 12 miligramas por quilo de matéria seca ingerida. Não adianta você pôr 6 ou pôr 20. Você tem que pôr 12. Então, o que aconteceria com a propriedade do Alfredo e do Sérgio se eles tivessem ido à frente? A propriedade do Alfredo não aconteceu nada, porque ele continuou do mesmo jeito, usando um sal mineral convencional, o mesmo ganho nas águas, perde peso na seca e ele está contente, fala, sempre foi assim, se o tempo ajudar, está tudo certo. Enquanto que o Sérgio passou a usar um mineral adensado, ele aumentou a produção de uma arroba por ano. Dependendo da propriedade, uma arroba por ano, se é uma propriedade de 100 cabeças, são 100 arrobas a mais por ano. Uma propriedade de 1000 cabeças é 1000 arrobas a mais por ano. Então, faz diferença. E o que você mudou na propriedade? Só o tipo do suplemento mineral que você está fornecendo. Então, acabando já, fazer um resumo do que a gente quer que vocês guardem. Então, o mineral adensado, ele nada mais é do que um produto que adensa as diferentes tecnologias que estão aí disponíveis, que o produtor podia usar para melhorar o desempenho animal. O consumo é maior, por quê? Porque você quer que o animal vai todo dia no coxo consumir o produto, então você carrega ele um pouquinho mais com milho, com farelo, com palatabilizante para o animal ir todo dia no coxo. O ganho vem da visita diária no coxo, então o animal tem que ir todo dia no coxo, mas se ele for lá no coxo e não encontrar sal mineral, não adiantou ele ir, então você tem que garantir que ele seja fornecido todo dia. Esses ionóforos têm que estar presentes e a maioria deles não afeta consumo, só a monenzina. Então, quando você está usando monenzina, é um ótimo ionóforo, é o mais estudado, mas ele em quantidade pequena, no suplemento mineral, ele pode afetar o consumo do suplemento mineral. Então, você tem que monitorar bem isso aí. Regularidade, né? Então, se o animal ficar 72 horas sem consumir o sal mineral, é como se ele não estivesse comendo, é como se você não estivesse dando o aditivo. Então, você está gastando mais e não está tendo efeito. Na época... Desculpa. Passou 3 dias sem comer, igual 3 dias de chuva não pôs no curso, não é coxa coberta, começa tudo tratamento de novo. Tudo tratamento de novo. E o problema é adaptação que você tem que fazer de novo. Mas o ganho de peso que ele tem já, a compensação... Não vai perder peso. Não vai perder peso. Um diferencial, se eu parar de estar por conta de chuva, vou lá, manejo de verão. Certo. Eu não tenho 2, 3 dias, choveu 4, 5 dias. Você falou, não pode parar. Choveu, eu não dou. O que vai acontecer, eu tenho que adaptar de novo. Só isso. Só isso. Só isso. E assim, a adaptação é mais fácil que um energético, porque ele normalmente tem menos ureia, né? Às vezes pode ter bastante, mas não é, depende da formulação. Mas o que acontece é isso. Só que, assim, se você fornece de maneira errática, pode, por exemplo, vamos supor, ficou 3 dias, parei de dar. Aí a hora que você vai fornecer de novo, aí vai ficar 1 mês fornecendo sem problema.
Não vai ter uma chuvarada que vai ficar... Agora, choveu 3 dias essa semana, choveu 3 dias na outra, mais 3 na outra, você ficou todos esses dias sem dar, naquele período pode não ter efeito. Na seca, ele também tem efeito, então é uma estratégia que você pode usar na época da seca. Ó, pessoal, veja bem, eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que usar suplemento mineral adensado. O que eu estou querendo dizer é que é uma alternativa muito interessante que você pode usar na propriedade e melhorar o ganho de peso, melhorar o desempenho, sem mudar muito a estrutura da propriedade, né? Então tem que fazer adaptação. Se o coxo for coberto, melhor, ou então tem que fornecer todo dia, né? E isso aqui é que é muito importante, que não é todo mundo que faz. Medir o consumo e o ganho de peso, para você ver se o que você está gastando a mais está tendo retorno, né? Então, qual é a principal vantagem do suplemento mineral adensado? O boi volta mais ao coxo. Com isso ele vai ter mais desempenho, mais eficiência. Então é uma tecnologia que faz o animal querer voltar no coxo todos os dias. Só que tem que ter suplemento mineral lá, né? Então era isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta... Tem vários óleos minerais essenciais. Óleos essenciais. Isso aí. Até deixa eu falar uma coisa que às vezes eu confundia. A turma às vezes confunde óleos essenciais, que ele é essencial para o animal. Não é. Chama óleos essenciais porque eles usam esses óleos para fazer essências, perfumes. Ácido oleico, linoleico, não. Óleos essenciais que usam também na formulação. Usam na formulação, mas não são óleos essenciais. É outra coisa. Os óleos essenciais, eles são extraídos de planta, como o pessoal extrai para perfume. E esses óleos, eles são antimicrobianos. Oleico e linoleico. Oleico e linoleico são outro tipo. Não é óleo essencial. É outro tipo de óleo. Os óleos essenciais são essências. O nome fala assim, óleos essenciais é porque eles são de essências. Por exemplo, essência de eucalipto, aquele cheirinho de eucalipto, são óleos que o pessoal usa. E o pessoal, como eles têm esse efeito antimicrobiano, tem empresas que usam esses óleos essenciais. Mas é com a função de um aditivo, mesma coisa. Tanino também pode ser usado, tem vários produtos que podem. Questão de palatabilidade. Não. Melhor, pior ou é igual? Porque geralmente os aditivos, a palatabilidade é meio complicado, né? Reduz o consumo. Monenzina, os outros não. Monenzina pode travar consumo. Monenzina tem que fazer adaptação e pode travar o consumo. Às vezes, se você colocar monenzina num sal mineral comum, o sal aditivado, né, que a turma fala, pode ter problema de consumo. Então não. Uma outra pergunta, o que é aquela gordura protegida que você citou? A gordura protegida é o seguinte: o óleo, ele tem atividade, óleo de cozinha, vamos pôr, você vai dar lá óleo para o animal, ele tem atividade antimicrobiana. Então, você coloca o óleo na dieta, o óleo não é digerido no rumen, e ainda tem conforme a quantidade, ele tem esse efeito antimicrobiano. Então, ele mata as bactérias do rumen. Então, o óleo, ele pode ser prejudicial para a fermentação. Vamos supor, você vai fazer uma dieta lá, você vai pôr caroço de algodão, tem bastante óleo. Se você pôr demais, mata as bactérias do rumen e o animal, em vez de desempenhar melhor, desempenha pior. Então, tem os óleos, eles no rumen, eles são antimicrobianos. Só que, quando ele chega no intestino, ele sofre digestão e o animal aproveita como fonte de energia. Então, a gordura protegida, eles fazem um tratamento lá, o pessoal fala sais de sabão,
reage o óleo com esses sais e os micro-organismos do rumen, não atacam isso, não sofrem, e ela passa para o trato digestivo posterior direto, sem ser degradada no rumen, então não afeta a fermentação ruminal. Então é uma forma de você aumentar o aporte de energia, porque a gordura, ela tem 2,25 vezes mais energia do que o carboidrato. Então, se você der 50 gramas de gordura, equivale a 120 gramas de milho que você está dando para o animal. Então, você põe um pouquinho de gordura protegida. E o pessoal em confinamento usa bastante. Mais na dieta final, né? Mas na dieta final, melhor. Isso aí melhora bem o acabamento do animal. Então, é uma estratégia interessante. É uma forma de se aumentar o aporte de energia para o animal, né? Então, aí a gente... Então, veja bem, essa tecnologia aí é uma tecnologia que está disponível. É nova? Não é muito nova, mas é nova. Assim, os aditivos não, mas o suplemento mineral adensado é. O fator P já tem 23 anos. Então, o fator P é um aditivo. A monensina tem... Qual foi esses dias que comemorou 50 anos? Tem um aditivo aí que esses dias comemorou 50 anos. Então, os aditivos são antigos. Mas juntar tudo num produto é uma coisa meio nova. Então, Muito mais caro que o normal? você viu, passa de 3, 4 reais para 5, 6. Se você comprar um sal mineral normal, que vá colocar o fator P, você vai ter de 10 a 15 reais a mais no preço do 80 de fósforo para vaca de cria, exemplo. Você pode ter o 20A, que foi a evolução do fator, custando aí, vai, 7 reais. E o fator, que é o término de onde chegou na conclusão, de 10 a 12 reais a mais no valor de um saco de sal. Só que ele paga esse custo-benefício com até uns 18% de ganho a mais a passo. Quais os outros benefícios que o João falou aí, né? Então, vamos dizer assim, tem uma outra conta que a gente tem que fazer também, que hoje, com esses bezerros caros, você tem que girar mais animais o animal tem que ficar menos tempo na propriedade. E uma das formas de ficar é você melhorar a alimentação. Eu sempre falo que o jeito mais barato é pasto. Se você melhorar o seu pasto, você vai girar... O aporte de nutrientes vai ser muito melhor. Mas, se você tem um pasto bom e fornece um suplemento mineral que vai potencializar o uso desse pasto, né? Então a gente consegue mais resultado, né? E agora, você imagina, você produzir uma arroba a mais por cabeça, é aquela conta que a gente fez. Você tem 100 cabeças, são 100 arrobas a mais por ano. Você tem 1.000, 1.000 arrobas a mais por ano, na mesma área, com a mesma tecnologia, mesmo número de funcionário, tudo, né? Então, e o problema também é o seguinte, do bezerro caro, eu coloco lá no grupo Mais Arrobas, um grupo que a gente sempre posta diariamente análise econômica os indicadores do preço do boi, as coisas, e uma vez por semana eu posto lá quanto que o animal tem que ganhar para pagar só o ágio e o desembolso mensal. Então, o animal que ganha menos de 300, 400 gramas na média do ano, dá prejuízo hoje, com esse ágio atual, né, Então, a gente tem que, se você melhorar o ganho de peso, você consegue pagar mais o ágio e o desembolso mensal, né? Mas eu não esqueço que eu aprendi aqui numa outra palestra, que não existe nutrição que compense um ágio alto. Você errou na compra, já é.
E agora, assim, agora é interessante, porque por conta do grupo Mais Arrobas, eu estava observando esses dias, pelo menos faz um mês que parou de piorar, né? Então, não sei se é por causa da época, da desmama. Uns R$16, acho que foi R$16,50, acho que foi ontem. 450. Mas faz um mês que parou de piorar. Como eu vejo. É muito caro. E o. 180. É muito caro. Então, aí. Mas o ágio chegou quase a 40% e hoje está uns 35%, 36%. Então, se o gado não desempenhar, não paga a conta. Aí a gente coloca, o limite ali é 350 gramas. Então, se você tem uma propriedade que na média do ano ganha 350, pode fazer 350 gramas, não dá, faz a conta aí, acho que não dá 5 arrobas por ano. Qual que é a conta que você quer? 350 vezes 365. 350 gramas por ganho por dia? Dá 126 quilos. Vezes 50% dividido por 15. Ou dividido por 30. Dá 4,2. Então. Se o cara ganha 4,2 arroba por cabeça ano, não paga as contas. Então Calma, vai piorar. Pessoal, então, vou estar aí, né? Se tiver mais alguma pergunta, a gente está à disposição. Vai baixar? Vai. Mas daqui 2 anos, né? 3. Não tem como pagar por exemplo nesse preço. Tem que ver daqui 2 anos aí que vai estar. Nós já vimos essa conta. Já vimos, isso aí é. Bezerro de 3.200. 2021. 21. 21. Aí faz as contas, ganha zero. Então, pessoal, queria agradecer os nossos apoiadores, né? João Menezes Associado, a Soesp, a Coima, a Premix, Cicobi Credivale, a Raposo Pneus, a Raça Forte, a Liane Veículos, a De Carvalho John Deere, Boitel Chaparral, a Leilo Sul, Fertipar Bandeirantes, Datamars, Bolos da D e o GPB.